Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus e poder compreender assim o tempo em que estamos vivendo e poder receber as bênçãos de Cristo neste tempo final. Para isso quero ler em Levítico capítulo 25, versículo 8 ao 13, onde diz: contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, fará soar fortemente a trombeta. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e cada um de vós retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas, pois é jubileu. Santo será para vós o produto do campo, comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um à sua possessão. O mistério da trombeta do jubileu. Podem sentar, queiram ter a bondade. O ano do jubileu é um mistério para a humanidade e até as festas que o povo hebreu realizou por milênios é também um mistério. Porque nessas festas que Deus deu ao povo hebreu, Deus está representando seu programa, o qual Ele estaria realizando de era em era e de dispensação em dispensação. Por isso vocês encontram que Deus deu ao povo hebreu, por exemplo, o sacrifício do Cordeiro Pascual, o qual encontramos que no tempo do êxodo do povo hebreu, foi sacrificado esse cordeiro e depois, durante a noite, comeram esse cordeirinho, cada família em sua casa com seus filhos, e colocaram o sangue desse cordeirinho na viga ou marco da porta, nos postes e na parte de cima do marco da porta. E essa noite passou a morte pelo território do Egito e estavam morrendo todos os primogênitos que estavam vivendo no Egito, fossem gentios ou hebreus, mas nas casas onde estava o sangue do Cordeiro Pascual aplicado, a morte não entrava e se salvavam esses primogênitos que estavam ali. Agora, vejam como esse Cordeiro Pascual era tipo e figura de Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual foi apresentado por João Batista como Cordeiro de Deus. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João conhecia o tipo e figura apresentado no Antigo Testamento, e ele sabia que algum dia viria um homem, o qual estava representado naquele Cordeiro Pascual que o povo hebreu sacrificava
a cada ano na véspera da Páscoa. E agora, João estava sendo o precursor da primeira vinda de Cristo, sendo o precursor desse Cordeiro que viria em forma tanto atualizada como em forma, diríamos, em forma engrandecida. Já não seria um cordeiro literal, mas que seria um homem que realizaria a obra de redenção. Um homem que viria sem pecado, porque nasceria neste planeta Terra sem a união de um homem e de uma mulher. Viria, então, esse corpo físico por meio de criação divina, o qual ocorreu com o nascimento de Jesus. Deus criou no ventre de Maria uma célula de vida, uma célula de sangue, a qual se multiplicou célula sobre célula e formou o corpo de Jesus. Isso é criação divina. E agora, vejam vocês, João pregava: depois de mim vem um homem, um varão do qual não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado. Ele os batizará com Espírito Santo e fogo. E depois, quando o viu e o batizou, viu o Espírito Santo que descia em forma de pomba sobre Jesus e disse: eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar me disse: sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele e permanecer sobre ele, esse é ele. Ou seja, esse é aquele que virá depois de ti. Esse é aquele ao qual tu estás preparando o caminho. Este é aquele que batizará com Espírito Santo e fogo. E João disse: e eu vi o Espírito Santo que desceu em forma de pomba sobre ele, sobre Jesus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é do qual eu dizia que viria um varão depois de mim, o qual é antes do que eu. E vejam, veio depois de João e era primeiro que João. Agora vejam vocês como há coisas na Bíblia que você não pode compreender a não ser que sejam abertas, reveladas. Como é possível que Jesus fosse primeiro que João e veio depois de João? Vejam, nasceu como 6 meses depois de João. E João disse que era primeiro que ele, que João. E Jesus diz algo com o qual nos deixa saber que não somente era primeiro do que João, mas antes de Abraão também. Antes que Abraão nascesse, eu sou, disse Cristo. Assim que foi muito mais atrás do tempo de João, se foi mais atrás também do tempo de Abraão. Era antes de Abraão, era antes que o profeta Moisés, era antes que o profeta Enoque, era antes que o profeta Noé também, era antes que Adão também. Porque esse é nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual estava em seu corpo teofânico antes da criação de Adão. E quando foi criado Adão na sexta dimensão, foi criado o seu corpo teofânico. Na sexta dimensão, Cristo já tinha seu corpo teofânico. E sabe quem criou o corpo teofânico de Adão? Jesus Cristo, nosso Salvador. E sabem vocês quem criou todo o universo? Jesus Cristo, nosso Salvador. E onde se encontra isso na Bíblia? É muito importante saber que tudo isso se encontra na Bíblia. E vamos ao capítulo 1 de São João, versículos 1 em diante, onde diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem fez todas as coisas? Quem criou todas as coisas? O Verbo, o qual estava com Deus e era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vejam onde está o começo da vida de todo o universo. No Verbo. E agora, no versículo 14 deste mesmo capítulo 1 de São João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando o Verbo se fez carne,
Quem era o Verbo encarnado? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse é o Verbo encarnado, feito homem, no meio dos seres humanos. Esse é o Criador dos céus e da terra, que se fez homem e esteve no meio do povo hebreu e teve um ministério de 3 anos e meio e viveu em carne humana uns 33 anos e depois que morreu, ressuscitou e subiu ao céu, se sentou à destra de Deus no céu, no trono de Deus. Vejam como também o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, nos dá testemunho também que Cristo foi o Criador de todo o universo, de toda a criação. Diz capítulo 1 do livro aos Hebreus, versículo 1 em diante, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Vejam vocês como Deus, por meio de Jesus Cristo, realizou a criação do universo. Ou seja, que Deus, estando em seu corpo teofânico, que é o Verbo, estando aí em seu corpo teofânico, criou todas as coisas. Desde esse corpo teofânico, Deus trouxe à existência toda a criação. E depois, mais adiante, encontramos que criou no ventre de Maria uma célula de vida de sangue, a qual se multiplicou célula sobre célula, a qual formou o corpo de Jesus e depois nasceu em Belém da Judeia. E nesse corpo de carne, o Deus Criador dos céus e da terra, que estava com seu corpo teofânico, entrou dentro daquele corpo de carne e habitou, e por isso era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos diz: porque o mesmo Senhor nos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Por isso, quando diziam a Jesus: mostra-nos o Pai e nos basta, ele dizia: tanto tempo faz, Felipe, que estou convosco e não me conheceste? Não sabes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E quem viu a mim, viu o Pai? Ou vice-versa? Também encontramos que Cristo dizia: eu não faço nada de mim mesmo, a não ser o que eu vejo o Pai fazer, isso é o que eu faço. Ele dizia que as obras que ele fazia não eram dele, mas do Pai que morava onde? Nele. E agora vejam vocês como o Deus Criador dos céus e da terra esteve no meio dos seres humanos vestido de um corpo humano, vestido de carne humana, e veio ao seu povo, ao povo hebreu, e seu povo não o conheceu. Mas vejam vocês, se tornou aos gentios para revelar aos gentios sua primeira vinda em carne humana e assim mostrar sua obra de redenção na cruz do Calvário, para que os gentios também tenham a oportunidade de salvação. A primeira vinda de Cristo, o que foi então? Foi a vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, que é o mesmo Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vestido de carne humana. Tomou uma vestimenta humana e habitou entre os seres humanos como o profeta de Nazaré. Como profeta, porque o título de profeta é o título de filho de homem. O Filho do Homem, vejam vocês, é o título de profeta. E por isso, Jesus tinha esse título de Filho do Homem. E agora, Cristo estava ali como Filho do Homem e Filho de Deus, manifestado na terra para realizar a obra de redenção como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Vejam que era o anjo do Senhor, o anjo do pacto, ao qual João tinha preparado o caminho conforme a Malaquias capítulo 3, versículo 1 em diante, onde diz:
Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Quem viria depois de João Batista? O Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o anjo do pacto, a quem desejais. O anjo do pacto, que é o anjo do Senhor, que é o mesmo Senhor em e com seu corpo teofânico, o qual esteve com o povo hebreu aparecendo em diferentes ocasiões e esteve com os profetas do Antigo Testamento aparecendo a eles e enviando-os e colocando sua palavra na boca desses profetas. E agora, o anjo do pacto, que é o mesmo Senhor, o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, com o seu corpo teofânico, vem à terra dentro de um corpo de carne chamado Jesus. Traz, nesse véu de carne, em sua vestimenta humana, traz o nome para redenção, para realizar sua obra como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. O corpo humano, o corpo de carne de Deus, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, foi chamado Jesus. E esse foi o corpo que morreu em sacrifício vivo por nós, levando nossos pecados para tirar assim de nós nossos pecados e nos dar vida eterna. E agora vejam vocês, não há outra forma de vida eterna a não ser por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Já não se necessita os sacrifícios que o povo hebreu realizava, porque já foi realizado o sacrifício pelo pecado, pelo Cordeiro de Deus Jesus Cristo, ou seja, que aquele sacrifício que o povo hebreu realizava, o sacrifício do Cordeiro Pascual e também o sacrifício do bode, o sacrifício da expiação para a reconciliação do povo hebreu com Deus no dia 10 do sétimo mês de cada ano. Agora, tudo isso, vejam vocês, como se materializou em um homem chamado Jesus Cristo. E agora, vejam vocês, somos reconciliados com Deus não por meio do sacrifício de um animalzinho, mas por meio do sacrifício do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Já o povo hebreu não necessita mais sacrifícios de animaizinhos. E já faz uns 2000 anos, aproximadamente, que o povo hebreu não tem sacrifício de animaizinhos, mas também não recebeu o sacrifício do Cordeiro de Deus. Não recebeu o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, realizado esse sacrifício na cruz do Calvário. Por isso, o povo hebreu esteve sofrendo grandes juízos. Hitler, por pouco, os extermina. Hitler, Mussolini e Stalin. Por quê? Porque não teve o sacrifício pelo pecado. Nem sequer tiveram os sacrifícios dos animaizinhos, e porquanto rejeitaram o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, porquanto o salário do pecado é morte, a morte esteve aceitando o povo hebreu. Agora vejam como todos estes sacrifícios e todas essas coisas que Deus deu ao povo hebreu, nessas ordenanças e leis para o povo hebreu, são tipo e figura das coisas que Deus faria no Novo Testamento. Vimos, por exemplo, o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu, são tipo e figura tanto de Jesus Cristo como o templo de Deus, como também da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora o povo hebreu não tem templo, mas Cristo esteve construindo um templo para Deus, onde Deus morará em toda a sua plenitude. E agora vejam como as coisas do Antigo Testamento dão testemunho das coisas que no Novo Testamento estariam sendo cumpridas e estabelecidas. E agora, o do ano do jubileu é na mesma forma. Isto nos fala de um tempo que viria no programa divino, onde se realizará a redenção dos nossos corpos, ou seja, voltaremos a ter corpos eternos e teremos vida eterna nesse corpo eterno.
e teremos juventude eterna, e teremos felicidade eterna, e teremos saúde eterna, e todas as coisas eternas que Deus deu a Adão, mas por causa do pecado ele as perdeu, serão restauradas aos filhos e filhas de Deus. Vejam que no ano do jubileu, as pessoas que tinham perdido sua herança por causa de alguma dívida ou porque a tinham vendido, no ano do jubileu, tudo regressava às mãos do dono original sem pagar um só centavo. Era uma lei divina. E qualquer pessoa que tivesse perdido seus filhos porque os tinham tomado como escravos por causa de alguma dívida ou porque os vendeu como escravos, no ano do jubileu saíam livres. E nesse tempo, vejam vocês, era um tempo em que se tocava a trombeta do ano do jubileu e se proclamava liberdade em toda a terra. E agora, para o último dia, temos a promessa da trombeta final ou grande voz de trombeta, representada essa trombeta na trombeta do ano do jubileu. E no tempo do povo hebreu, no ano do jubileu, se soava, se tocava a trombeta do ano do jubileu e se proclamava liberdade em toda a terra. E para o último dia, a trombeta do ano do jubileu atualizada estará soando, que é a mensagem do Evangelho do Reino, e estará proclamando liberdade em toda a terra, estará proclamando o tempo glorioso da liberação dos filhos e filhas de Deus, estará proclamando o tempo, o ciclo divino, em que os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. Estará proclamando que o último dia, que é o dia do Senhor, que é o 7º milênio, chegou. E que, neste último dia, o 7º milênio, é que os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. E assim como no mês 7º se tocava a trombeta do ano do jubileu, agora, no 7º milênio, é que a trombeta do ano do jubileu, a pregação do Evangelho do Reino, proclama a liberação para todos os filhos e filhas de Deus, proclama que neste ciclo divino seremos transformados, os que vivemos e os mortos em Cristo serão ressuscitados. E por isso surge o chamado da trombeta final, chamando e juntando todos os escolhidos neste último dia. É a trombeta do ano do jubileu, é a mensagem da trombeta do Evangelho do Reino, proclamando a mensagem do Evangelho do Reino neste último dia e chamando e juntando todos os escolhidos neste tempo final para receber as bênçãos do ano do jubileu atualizadas neste tempo final, onde está a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos e a transformação de nós os que vivemos para ter um corpo eterno como Ele prometeu e sermos todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam, o que é o ano do jubileu atualizado no último dia? Agora, vejam vocês que a cada 7 anos, o ano 7º era um ano festivo, era um ano de descanso para toda a terra, o qual é tipo e figura das diferentes eras da igreja gentia. Vejam vocês como tivemos 7 etapas ou eras da igreja gentia. Começando na Ásia Menor, a primeira, depois tendo 5 etapas ou eras na Europa e depois tendo a 7ª era na América do Norte. Se vocês buscarem em 49 anos, quantos anos sabáticos há? Vocês encontrarão somente 7. E depois desses 49 anos, vinha o ano 50. Agora vejam que
sendo que há 7 anos festivos sabáticos de descanso para toda a terra em 49 anos, podemos ver nesses anos festivos as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. 7 eras ou 7 etapas para a Igreja Gentia e depois vem o ano 8º, que também é o ano 50, porque em 50 anos somente há 8 anos festivos. 7 deles são representados no sábado e um está representado em qual? No domingo. Porque é o ano número 8 e está representado no domingo. E esse ano número 8, que é o ano 50 também, 50 significa Pentecoste, é o ano de Pentecoste, não o dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste representa em tipo e figura o ano de Pentecoste. Porque no dia de Pentecoste, ou dia 50, no dia 50 receberam as primícias do Espírito, mas para o ano de Pentecoste, para o ano do jubileu, se receberá o quê? A plenitude do Espírito de Deus, onde todos seremos transformados e teremos o corpo eterno e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, tendo um corpo eterno e tendo um espírito teofânico eterno e vivendo nesse corpo teofânico, dentro desse corpo físico, vivendo por toda a eternidade. E agora tudo isso é para ser cumprido onde? Na Era da Pedra Angular. A Era 8ª, que também é representada essa era no ano 50, o ano do jubileu, onde todos seremos cheios da plenitude de Cristo e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É para a Era da Pedra Angular, onde a trombeta do ano do jubileu atualizada, essa trombeta que é a mensagem do Evangelho do Reino, a trombeta do Evangelho do Reino soa, proclama, a mensagem final proclama a revelação da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para dar a fé aos escolhidos de Deus para serem transformados e raptados neste último dia, neste tempo final. Agora, vejam o que é o ano do jubileu, atualizado ou engrandecido no programa divino. Todas essas festas que o povo hebreu teve, encontramos que Cristo as atualiza cumprindo seu programa correspondente a cada etapa. E agora, vejam como também o programa divino correspondente ao nosso tempo está representado também em seres humanos. Vejam, o rei Davi nasceu em Belém da Judéia, filho de Jessé, descendente dessa linha de Judá. E quantos filhos tinha Jessé? Tinha 8 filhos. E qual era o menor deles, o 8º? Davi. Ele foi o ungido como rei sobre o povo hebreu. Ele foi o jovem ou homem conforme ao coração de Deus. E agora vejam como as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, os 7 anjos mensageiros, estão representados nos filhos de Jessé. Os 7 anjos mensageiros estão representados nos 7 irmãos de Davi, mas Davi representa, vejam vocês, ao mensageiro da Era da Pedra Angular, representa o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam vocês como, para o último dia, chegaríamos à Era da Pedra Angular, portanto, chegaríamos ao ciclo divino do ano do jubileu,
onde se tocaria a trombeta do ano do jubileu em forma atualizada, ou seja, a pregação do Evangelho do Reino. Quem a tocaria? Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, proclamando a mensagem de liberação, anunciando aos filhos e filhas de Deus que chegamos ao ciclo divino, onde os mortos em Cristo vão ressuscitar em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. E agora, vejam como Cristo nos revela, por meio do seu anjo mensageiro, todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos revela o mistério maior de todos os mistérios que esteve na mente de Deus, escondido esse mistério aí na mente de Deus e ninguém o podia descobrir, ninguém podia tirar da mente de Deus. Quando se perguntava a uma pessoa, ou a um ministro, ou a um teólogo sobre a segunda vinda de Cristo, até aí, chegava toda a sabedoria humana dos grandes sábios em teologia. Mas esse mistério seria revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, no ano do jubileu atualizado. Cristo revelaria a sua Igreja por meio do seu anjo mensageiro, e tudo seria em simplicidade, tanto o seu cumprimento como a forma em que ele o revelaria. E os escolhidos de Deus não poderiam dizer outra coisa a não ser: eu vejo, eu entendo. E poderiam dizer: e assim simples ia ser o cumprimento da segunda vinda de Cristo? E a resposta é: assim simples. Tão simples como vocês escutaram e viram. E agora, isso é no ano do jubileu atualizado neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino. Por isso é que, no meio do povo hebreu ainda, encontramos que o trono de Davi esteve vazio por todos estes milhares de anos que transcorreram. Mas está a promessa de Deus de que o trono de Davi será ocupado. Cristo se sentará no trono de Davi e reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Onde está essa promessa? Pois Deus disse que levantará a Davi um renovo justo, o qual reinará. E agora nos diz que buscarão Davi como rei, mas Davi como rei é Cristo, o Messias, no último dia se sentando sobre o trono de Davi. E agora, Cristo é o herdeiro ao trono de Davi. Mas vejam, isso já estava dito de antemão desde o Antigo Testamento, e aqui o arcanjo Gabriel confirma a Maria esta verdade profética. Diz, capítulo 1, versículo 30 em diante do Evangelho segundo São João, segundo São Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 30 em diante, diz o arcanjo: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Isso está de acordo também ao que disse o arcanjo Gabriel. Vejam como que este arcanjo é o arcanjo da revelação. O arcanjo da revelação. Vamos ver.
Vamos ver por aqui, onde é que, capítulo 7 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, versículo 3 a 14 diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. O mesmo que disse o arcanjo Gabriel a Daniel, o profeta, agora está dizendo aqui a Virgem Maria. Vejam também, diz no versículo 18 deste capítulo 7 de Daniel: Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Nesse reino de Jesus Cristo, vamos reinar com Ele por 1000 anos e depois o quê? Por toda a eternidade e para sempre, diz o arcanjo Gabriel aqui, ao profeta Daniel. Assim o diz o arcanjo ou anjo, aqui assim diz o arcanjo ou anjo da revelação, vejam. E de onde tirará este arcanjo toda essa revelação divina? Vamos ver se encontramos de onde é que este arcanjo tira toda essa revelação divina. Vamos ver. Vamos começar no capítulo 10, versículo 11 em diante. Ele disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo, essa palavra pus-me em pé tremendo. Qualquer um. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Falando ele comigo essas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. Então, uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios e abri a boca e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me restou força alguma. Como pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Já não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Então, um semelhante a homem me tocou outra vez e me fortaleceu. Disse ele: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte e tem bom ânimo. Falando ele comigo, fiquei fortalecido. E disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Vejam, pela palavra falada, recebeu forças. Ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, virá o príncipe da Grécia. Vejam que para as mudanças do reino dos gentios em suas diferentes etapas, esteve o arcanjo Gabriel presente e o arcanjo Miguel também. E vão estar aqui presentes conforme a profecia para o último dia, para a mudança de reino
para a mudança do reino dos gentios ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que eles vão estar aqui. Isso, em Daniel capítulo 12, o diz também. Bom, continua dizendo: mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Bom, já viram como do livro da verdade, do livro que contém todas as profecias dos eventos que ocorrerão, este arcanjo revela ao profeta Daniel todas essas coisas. E agora, continuemos aqui. Vejam como também a Virgem Maria revela que Jesus se sentará sobre o trono de Davi e reinará por toda a eternidade, diz. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora, o que disse Cristo em Apocalipse capítulo 3, versículo 21? Há uma boa notícia para todos nós. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus venceu ao morrer e ressuscitar e subir ao céu, subiu vitorioso ao céu e se sentou com o Pai em seu trono, lá na sétima dimensão. E encontramos que, assim como ele se sentou com seu Pai em seu trono, na sétima dimensão, para fazer intercessão por cada um de nós, com o seu próprio sangue, e aí estar como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote do templo que está no céu. Sempre ele foi o sumo sacerdote do templo que está no céu, porque ele é o Melquisedeque que apareceu a Abraão. E agora, vejam vocês como todas as coisas que ocorrem no céu, e vejam um sumo sacerdote no céu ministrando, esse é o Melquisedeque, que é o sumo sacerdote do templo que está no céu. E agora vejam como Cristo diz: ao que vencer eu dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono. Qual é o trono de Jesus? O arcanjo Gabriel disse a Maria. Como foi que lemos? São Lucas capítulo 1 diz: e agora conceberás e darás à luz um filho, e será seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Qual é o trono de Jesus? O trono de Davi. E agora, ao que vencer, eu dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono. Não sentar-se com o Pai no trono no céu, mas no trono de Jesus Cristo aqui na terra, que será o trono de Davi, no qual Jesus Cristo estará reinando. Estará ali e desde ali estará reinando, e com ele estará em seu trono o vencedor. E agora vejam vocês como essa promessa para o último dia será cumprida para o tempo do ano do jubileu, para o tempo do ciclo divino, onde a redenção dos nossos corpos será efetuada e a ressurreição dos mortos em Cristo se converterá em uma realidade. E agora, não diz acaso que Ele nos redimiu com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes, e reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade?
Agora, vejam vocês que quando Cristo diz também, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer, depois essas coisas as revela por meio do seu anjo mensageiro. Porque por meio do seu anjo mensageiro será que Cristo estará manifestado no 7º milênio. E isto sim que significa muito para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estar escutando a voz de Cristo no último dia, essa grande voz de trombeta, por meio do seu anjo mensageiro, que é por meio de quem, em Apocalipse 22, versículo 6, nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer. E Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 27 diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O que significa isto? O mesmo de São Mateus 24, versículo 42 a 47, que diz, falando do servo fiel e prudente, ao qual seu Senhor colocou sobre sua casa para que dê o alimento a tempo, diz: bem-aventurado o servo que, quando o seu Senhor vier, o encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. Ao colocá-lo sobre todos os seus bens, vejam vocês, Cristo herda tudo, e agora coloca sobre toda essa herança o vencedor. Dá autoridade sobre todas as nações. Diz, e vejam, em que forma a dá, diz, e as regerá com vara de ferro, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebeu a autoridade de meu Pai. Como ele recebeu do Pai, agora a outorga ao seu mensageiro vencedor no ano do jubileu, no último dia. E agora vejam vocês que diz, e as regerá com vara de ferro, e serão quebrantados como os vasos de oleiro. Agora vejam vocês o que nos diz Apocalipse capítulo 19, versículos. Vamos ver versículo 15 em diante, diz, falando do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é o Espírito Santo vindo no último dia, diz, da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. A espada é a palavra de Deus. E diz que para ferir com ela as nações, ele as regerá com vara de ferro. Agora, estará Jesus Cristo, por um lado, regendo com vara de ferro, e estará o vencedor, por outro lado, regendo com vara de ferro? Não. Jesus Cristo estará no vencedor, realizando este trabalho. Por isso, em um lado aparece que dá essa autoridade e poder ao vencedor. E ficará Cristo sem nenhuma? Não fica sem nenhuma, porque ao dar essa autoridade, Cristo é quem opera em seu mensageiro, e estará em seu mensageiro em Espírito Santo, porque o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo no último dia. E vejam como vem. Vamos ver a página 277 do livro dos selos, onde diz, o precursor da segunda vinda de Cristo orando diz, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse? O Espírito Santo. Jesus Cristo em Espírito Santo. E para o último dia, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, vejam vocês, vem nesse cavalo branco.
Na página 256 do Livro dos Selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Marion Branham: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Veem o que é a vinda de Cristo, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse? É como foi a vinda de Elias em sua segunda manifestação. A vinda do ministério de Elias em sua segunda manifestação foi a manifestação do espírito ministerial de Elias em Eliseu. E a vinda de Elias na terceira manifestação de Elias foi um homem vindo com o espírito e virtude de Elias, precursando a primeira vinda de Cristo, e esse homem foi João Batista. Jesus disse: ele é aquele Elias que viria. E o Elias que tinha que vir naquele tempo se chamava João Batista. É porque o mesmo espírito que estava em Elias, o mesmo espírito ministerial, o mesmo ministério estava em Eliseu e depois esteve em João Batista. Era o Espírito de Cristo em Elias Tisbita, depois em Eliseu, depois em João Batista, neles operando o ministério que tinha operado no profeta Elias. Depois, para o último dia, encontramos que está prometido. Mas antes de chegar o último dia, antes de chegar o dia do Senhor, ou seja, o sétimo milênio, está prometido para precursar a segunda vinda de Cristo. E já veio, se foi, e muitos não o conheceram. Elias, em sua quarta manifestação, foi o reverendo William Marion Branham. Ele veio em espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação. E está prometido Elias para vir no último dia como uma das duas oliveiras e para ter o ministério de uma das duas oliveiras para o povo hebreu, e primeiro estará no meio da igreja gentia. E agora também está prometido Moisés. E está prometido também Jesus. Três grandes personagens bíblicos que fizeram história aqui na Terra, e temos sua história na Bíblia. E agora, em cada ocasião em que Deus vai fazer algo grande e promete um ministério como o de Moisés, ou como o de Elias, ou como o de Jesus, ele diz: eu enviarei Elias, ou diz: eu enviarei a Moisés, ou diz: eu enviarei a Jesus. O que significa isto? Que enviará um profeta, um homem, com o ministério de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. E vejam, Cristo diz: eu lhe darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi de meu Pai. Ou seja, que a mesma autoridade que recebeu do Pai, Jesus agora a coloca no vencedor. E a mesma autoridade que Moisés tinha, quando se repete o ministério de Moisés, a coloca no instrumento onde está esse ministério. E a mesma autoridade e poder que Elias tinha, o coloca em quem se cumpre essa manifestação. Assim é como Deus cumpre suas promessas quando promete que virá um profeta que já veio no passado e se foi. Vem recorrendo esse ministério novamente, o caminho profético, mas com um véu de carne novo. Assim como quando vocês se preparam para ir a um compromisso, você vem e coloca certa roupa, mas depois, para outra ocasião,
vai cumprir outro compromisso e coloca outra roupa, mas é a mesma pessoa. E agora Jesus Cristo em Espírito Santo, vejam vocês, esteve colocando vestimentas diferentes de etapa em etapa. No Antigo Testamento colocou diferentes vestimentas que tinham por nome, por exemplo, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Josué, Samuel, Elias e assim por diante. É como a nossa roupa algumas vezes tem um nome. Olha, que marca tem? De que marca é o teu paletó? Você busca? Está aqui. Ninguém a vê. Mas, se você mostrar a marca, vem aí o nome. E Jesus Cristo, vejam vocês, em Espírito Santo, esteve se vestindo de uma vestimenta nova para cada uma das suas etapas, das suas manifestações ou de suas atuações. Mas algum dia se vestirá com uma que não tirará mais. Porque será sua última vestimenta. Ou acaso, quando o rei é coroado e se veste de rei, pega a vestimenta e a joga fora e diz: essa já não quero, me busque uma vestimenta daquela que eu tinha antes de eu ser rei. Não, a vestimenta tem que ser a que diga que é a vestimenta de rei. E por isso em Apocalipse 19, vejam o que diz. Apocalipse 19, versículo 16 diz. Vamos ler completo. 15 e 16 diz. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a vestimenta que diz que é Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua manifestação final, para reclamar seu trono e sentar-se sobre seu trono, o trono de Davi, e reinar. E, para reinar, não vai tirar a vestimenta. Tem que ficar com a vestimenta. O rei tem que ficar com a vestimenta. E Jesus Cristo é o Rei de Reis e Senhor dos Senhores e tem que ficar com a vestimenta com a qual ele se revela, se apresenta, se manifesta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vejam, quando ele obtém sua posição como rei sobre o trono de Davi, se senta com Cristo, sua vestimenta. Como você, quando se vestiu, quem se senta com você na cadeira que você se senta? Pois a sua vestimenta, sua roupa. Qualquer pessoa pode dizer: comigo não se senta ninguém na minha cadeira. Sua vestimenta, sua roupa está com você. E além do mais, também tem, sob essa vestimenta de tecido, tem outra vestimenta que é seu corpo, porque você é alma vivente. Tem uma vestimenta de carne. E essa se senta com você, onde você se senta. E além do mais, tem outra vestimenta mais para dentro, que é o Espírito. E essa vestimenta se senta também com você. Vejam, quando eu estava sentado ali na minha cadeira,
minha vestimenta, essa vestimenta, essa roupa, estava ali sentada comigo. E depois esta que está mais adentro também, ou seja, que toda vestimenta se senta onde a pessoa se senta, e a pessoa é alma vivente. Agora podemos ver que Cristo para o último dia vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em sua vestimenta tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí vem o Eu Sou do Antigo Testamento. Aí vem o nome eterno de Deus. Aí vem aquelas quatro consoantes YHWH, ou como as pronunciava o precursor da segunda vinda de Cristo. E depois, quando as colocaram aqui para torná-las mais compreensíveis, colocaram aqui no capítulo 3 de Êxodo, versículo 3 ao 14 diz: Então disse Moisés a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Em inglês, I-A-M, ou seja, I am. O eu sou, o I am, se dissermos em inglês, vejam vocês, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é quem veio em carne humana com o nome de redenção Jesus, com esse nome de redenção colocado no véu de carne. E depois, para o último dia, o eu sou, o I am, virá novamente conforme a sua promessa, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Aí estará o eu sou, o I am. E aí estará a revelação do nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É na revelação ou manifestação final de Cristo, onde Ele revela seu nome novo, seu nome eterno, pois Ele disse em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, da seguinte maneira. E vamos ler, para que tenhamos o quadro claro do que estamos falando, diz: A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Sobre quem escreverá? Cristo, o nome novo que ele tem, e o nome eterno de Deus e o nome da cidade do nosso Deus? O nome da cidade, o nome da Nova Jerusalém, é o nome eterno de Deus. O nome novo de Jesus Cristo é o nome eterno de Deus. E o nome do nosso Deus, pois, é o nome eterno de Deus. E Cristo disse: Eu escreverei sobre o vencedor. Assim que, vejam vocês como nos fala deste nome novo. Encontramos que em Apocalipse capítulo 19, diz que vem com um nome escrito que ninguém conhecia.
e seu nome é o Verbo de Deus. Ou seja, que o Verbo vem em carne humana no último dia e aí vem a revelação do nome do Senhor. Depois, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, nos diz da seguinte maneira: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Dará uma pedrinha branca, e na pedrinha branca o quê? Um nome novo. Vejam como Cristo fala do nome novo em diferentes lugares. E em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, diz que esse nome novo é qual? O nome novo dele. Esse é o nome que ele recebeu quando subiu ao céu vitorioso e se sentou à destra de Deus. Assim como o profeta José, quando subiu ao trono do faraó e se tornou segundo lá no reino do faraó, recebeu um nome novo também, Zafenat Paneah, com o qual reinou, governou no meio dos gentios, no meio do império egípcio. E agora vejam como Cristo nos fala também de um nome novo que ele tem. Esse nome novo é o que ele promete colocar, escrever sobre o vencedor. E esse nome novo vem na pedrinha branca, e a pedrinha branca é a segunda vinda de Cristo. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra que foi cortada do monte, não com mão humana, na profecia do livro do profeta Daniel, onde o rei Nabucodonosor viu uma pedra não cortada por mãos que veio e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro de oleiro. Essa é a pedrinha que traz um nome escrito, um nome novo no último dia. E esse nome novo é o nome eterno de Deus, que nunca foi revelado à raça humana, mas que a promessa é que será revelado neste último dia. Por isso é que até os hebreus vão conhecer o nome de Deus, o nome eterno de Deus. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 1 em diante diz: então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Aí está o nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 4, nos fala também do nome de Deus e diz da seguinte maneira, falando sobre os que estarão vivendo na eternidade, diz: ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, na Nova Jerusalém. E os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ou seja, terão a revelação do nome eterno de Deus. Estar em suas testas nos fala de estar na mente, no entendimento das pessoas. Não é que escreverá na testa o nome, mas que dará a revelação desse nome eterno de Deus. Obterão essa revelação. E agora, vejam tantas bênçãos que Cristo tem para seus filhos, para este último dia, no tempo do ano do jubileu atualizado,
na era da pedra angular e dispensação do reino, onde a trombeta do ano do jubileu atualizada é a mensagem do Evangelho do Reino que proclama a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação com um nome novo. Agora, quantos cristãos tinham pensado que a segunda vinda de Cristo seria revelada e seria pregada com um nome novo? Ninguém tinha estado ciente desta verdade profética que seria cumprida no último dia. E se muitas pessoas tropeçaram com o cumprimento da primeira vinda de Cristo, que é o cumprimento da vinda do anjo do pacto em carne humana, com o nome de redenção, com o nome Jesus, escrito em sua vestimenta de carne, em seu véu de carne, tropeçarão no último dia com a segunda vinda de Cristo. E seu nome, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como leão da tribo de Judá, se tropeçaram em sua primeira vinda, pois tropeçarão em sua segunda vinda. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo que a vinda do Senhor, o Senhor vindo, cegará os olhos dos teólogos. Cegará os olhos dos teólogos. Como foi quando? Como foi em sua primeira vinda. Foram cegos os olhos dos teólogos da religião hebraica, e estando cumprida a vinda do Messias, com o nome de redenção, não puderam ver, não puderam compreender. Ver é entender, compreender. E pensavam que era Belzebu, que era um demônio, que era o diabo Belzebu manifestado em Jesus de Nazaré. Mas era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto, manifestado em carne humana, com o nome de redenção em sua vestimenta. E agora, para o último dia, o que aconteceu na primeira vinda de Cristo com o povo hebreu, acontecerá na segunda vinda de Cristo com os gentios. Assim que, vejam vocês as coisas que estarão acontecendo neste tempo no qual nós estamos vivendo. Porque este é o tempo da trombeta do ano do jubileu atualizada, soando e proclamando a mensagem de liberação. A mensagem que anuncia a liberação dos filhos de Deus, a mensagem que anuncia que em breve os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e nós os que vivemos seremos transformados. E todos seremos restaurados. A herança que Adão e Eva perderam no Jardim do Éden. Seremos restaurados à vida eterna com corpo eterno e com todo o poder e autoridade que Deus tinha dado a Adão. E nossa posição de reis será restaurada, porque Deus deu essa posição de rei a Adão, mas a perdeu. E agora será restaurada essa posição para ser reis e sacerdotes no reino de Cristo, com Cristo reinando por 1000 anos e depois por toda a eternidade sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E assim é como seremos restaurados a tudo que perdeu Adão e Eva na queda. Porque estamos vivendo no tempo do ano do jubileu atualizado, onde tudo é restaurado ao seu dono original.
E porquanto somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. E neste tempo ele reclama, em sua obra de reclamação, tudo o que nos pertence como herdeiros de Deus e co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Se ele vai reinar, com quem vai reinar? Com todos nós, como reis e sacerdotes. Agora vimos o mistério da trombeta, do jubileu. A trombeta do jubileu, lá no ano do jubileu, vejam vocês como seria atualizada, e seria no último dia a mensagem do Evangelho do Reino, proclamando o mistério, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Quando era feita a reclamação? Pois no ano do jubileu. É no ano do jubileu atualizado, que é a Era da Pedra Angular, no 7º milênio, que ele faz a reclamação para que todos regressemos à nossa herança e à nossa posse, para ter posse de tudo o que nos pertence como filhos e filhas de Deus. E essa trombeta, ou grande voz de trombeta, sendo a mensagem do Evangelho do Reino, é a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, neste último dia, na Era da Pedra Angular e dispensação do Reino, nos pregando a mensagem do Evangelho do Reino, com o qual nos revela o mistério da sua vinda. O mistério da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E quem o receberiam neste último dia? Aqui estamos, os que o receberíamos. Daríamos as boas-vindas e reconheceríamos que está vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Vimos o mistério da trombeta do jubileu e as coisas que revela a trombeta do jubileu. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho do mistério da trombeta do jubileu. Deixo conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar dando graças a Deus pelas as suas bênçãos neste tempo onde a trombeta do jubileu está soando e está chamando e juntando os seus escolhidos para serem todos restaurados à nossa herança e à nossa família celestial. Que Deus os abençoe e os guarde conosco, o reverendo Miguel Bermudes Marim.